Boa noite, mais uma vez estamos aqui em nome do Centro Espírita Pedra de Luz, tendo essa conversa desta noite, a reflexão desta noite que a gente vai trazer para todos nós aqui, como eu sempre falo que é um presente, né, de Deus, dando oportunidade da gente aprender um pouco mais, refletir, né? Trazendo sempre uma compreensão para que possamos a todo dia aprender um pouco mais, a mudar, a crescer, né? E o Centro Espírita Pedra de Luz, com as palestras doutrinárias, continua aí trazendo essa oportunidade, tanto para nós que estamos aqui nesse papel, como a todos vocês que estão nos ouvindo. Então sempre é um grande aprendizado para quem está aqui e agradecemos sempre essa oportunidade e de estar junto com vocês. Então o Centro Espírita Pedra de Luz ainda continua com suas atividades presenciais suspensa, né? Respeitando aí o distanciamento social, mas para Deus, para que possamos cumprir com as nossas tarefas, a gente aí tem esses recursos, né, online, servindo realmente as redes sociais para algo muito melhor do que muitas coisas que acontecem. Então essa é a gratidão da gente poder utilizar ferramentas que sirva para realmente nos ajudar nesse momento, né? Então hoje vamos então se conectar com essas energias vindo do alto, fazendo a oração, o nosso agradecimento inicial. Então, em nome de Jesus, em nome dos nossos mentores, trabalhadores espirituais de nossa casa, do Centro Espírita Pedra de Luz, rogamos que essas energias salutares possam nos envolver, a todos que estão presentes, ouvindo essa palavra do Evangelho de Jesus, que possamos receber tudo aquilo que necessitamos nesta noite e que as energias vindo do nosso Pai possam realmente atingir no coração de cada um de vós. Agradecemos e abrimos a nossa palestra doutrinária. Que assim seja, Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Hoje vamos aqui estar falando sobre uma das leis, né? Que é a lei da reprodução. Pois bem, sabemos que leis, quando a gente fala em leis, se a gente for vir trazer para a lei humana, sabemos o quanto é importante ser obediente, estar dentro da lei, para que as coisas possam funcionar e que não possa ter aí nenhum tipo de danos, né, pelo descumprimento. E a lei divina, né, mais do que tudo, ela traz aquela luz, aquele guia para que possamos realmente, na estrada da vida, na estrada do nosso processo evolutivo, possa nos ajudar a seguir em frente, a compreender tudo aquilo que acontece conosco como espírito aqui na Terra. Em momentos difíceis, né? Seja de saúde, seja turbulência, seja econômica, seja política, seja o que for, as aflições, né? A gente consegue entender aonde e como essas leis podem nos ajudar. Então, dentro do Livro dos Espíritos, escrito, né, há 162 anos pela codificação de Kardec, junto ao Espírito de Verdade, ele veio classificando essas leis e trouxe 11 leis que vou aqui só relacionar, citar, na verdade, mas nós vamos falar um pouquinho da lei da reprodução. Então, a primeira lei, a lei divina, a lei natural, ela indica o que devemos fazer aí, que possamos seguir o caminho, né? Já que a gente busca tanta felicidade, então essa lei natural, essa lei divina, ela nos ajuda a seguir esses caminhos, que às vezes são umas curvinhas, mas que todos eles têm um grande aprendizado, né? A lei da adoração, que é a lei de Deus, sabendo a existência de um Deus que nos guia. Esse Deus não é aquele velhinho que muitas pessoas acham que ele anda com uma bengalinha, mas é algo muito maior, uma grandeza muito maior, né?
E também trazemos aí a lei do trabalho, né? O trabalho de todas as formas, não é só o trabalho de uma forma humana, de adquirir algum recurso financeiro, mas de todos os sentidos do trabalho, aquele que faz com que ajudamos um ao outro, né? É realmente a continuidade do nosso universo. A lei da reprodução, né? Tudo que se reproduz, a continuidade, né? Na verdade, de que temos que seguir em frente, e nós vamos falar mais detalhes sobre isso. A lei da conservação, né? O aperfeiçoamento dos seres, conservar, né? Para que mantemos vivos durante o nosso percurso de aprendizado, né? A lei da destruição, que parece ser algo muito ruim, mas muitas vezes é preciso desconstruir, preciso destruir para construir. Então, nem sempre a lei da destruição não é o fim, mas é um recomeço, né? E vem a lei da sociedade. Pois bem, viver em sociedade para a nossa evolução. Sabemos que a evolução é individual, mas sem o outro não podemos saber e vivenciar e experimentar. Precisamos de estar em sociedade, precisamos respeitar esses espaços. A lei do progresso, né? Progredir tanto na ciência como na condição moral, né? Então, a ciência e a condição moral tem que caminhar junto. Não podemos distanciar essas duas situações, esses dois alicerces, né? Vamos dizer assim. Vinha a lei da igualdade, né? A igualdade somos todos, né? Para todos. As escolhas das provas são diferentes, mas a lei é para todo, a lei da igualdade, né? Vamos falar um pouquinho também durante a nossa explanação. A lei da liberdade. Pois bem, respeitar a minha liberdade é respeitar a liberdade do outro. E por isso que devemos entender o que é essa liberdade. O nosso livre-arbítrio para as nossas escolhas, inclusive para as nossas provas, mas esse livre-arbítrio, essa liberdade, não pode ultrapassar o desrespeito com o outro. E vem então, fechando, né, que sobre a lei da justiça, amor e caridade. Então, quando a gente entender todas essas leis e a gente finaliza com essa lei da justiça, do amor e da caridade, é que parece que nós estamos aí selados nesse processo evolutivo, porque a gente compreendeu que sem essa lei da justiça, do amor e da caridade, é meramente experiência sem sentimento, sem evolução. Que aí a gente vai entender a questão da lei até da reprodução, como reproduzir bons frutos, né? Então, lá, como eu falei, na codificação, Kardec se preocupou em saber, então, a perguntar ao Espírito da Verdade, essa questão da lei da reprodução, né? E aí veio reprodução dos seres, na pergunta 686, veio lá, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E claro que o Espírito lhe respondeu, isso é evidente, né? Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. Pois bem, né, se não reproduz, só morre, se destrói, não tem como dar continuidade no mundo corporal. E a gente precisa dessas reproduções, os espíritos precisam reencarnar, precisam experimentar aqui na Terra, já que é uma grande escola do nosso processo evolutivo. Precisamos estar aqui experimentando. Por isso que as outras leis são tão importantes. Porque experimentar como? Né? A sociedade, experimentando com a justiça, experimentando com o progresso, experimentando com a igualdade. Nós vamos aí experimentando, entendendo essa caminhada. Então, por isso que é muito importante a reprodução do mundo corporal, porque senão a gente viveria em espírito da erraticidade. Mas, com essa mesma preocupação, eu acredito até que isso há 162 anos atrás, imagina Kardec hoje conversando com o Espírito da Verdade, perguntando, né? E aí, como é que seria, já que há tanto tempo atrás, depois de 100 e poucos anos, aumentou muito a reprodução aqui no planeta Terra, né? Olha só quantos nasceram, quantos que nós estamos aí reproduzindo no planeta Terra. Então, deveríamos ficar aí até preocupados. Imagina Kardec
fazendo a pergunta hoje. Oh, meu Deus, olha só, tem muito, será que não temos que parar, né? Então a preocupação dele também, já naquela época, fazer essa pergunta. E aí ele diz, na pergunta 687, se a população seguir em frente, né, seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que será excessivo na Terra, né? Ele perguntou, poxa, estamos nascendo, e será que não vai explodir? E a gente percebe aí, né, que em alguns países, inclusive, tem um excesso aí de espírito encarnado no mesmo espaçozinho de terra, né? Então, a preocupação já. E ele respondeu, não. Deus a isso provém e mantém sempre o equilíbrio. Não faz nada inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Analisando essa frase, né, que ele deu até uma analogia da gente analisar só um cantinho do quadro, a gente percebe que parece que a gente só está olhando para o nosso planeta Terra, só para esse cantinho, né? E nós somos muito maior que isso, o universo é muito maior que isso. Essa resposta prova o quanto nós somos maior, o quanto a nossa experiência como espírito, como seres, nós estamos aí não somente no planeta Terra. E aí ele fala, né? Nós somos realmente um pedacinho só. E o planeta Terra também é um pedacinho só. Então, olhar o conjunto com mais harmonia, fazendo sentido aí das nossas experiências. Então, essa reprodução não se limita ao nosso planeta e ao nosso mundo, ao nosso espaço, ao nosso país, à nossa cidade. A gente sabe que existem diferenças aí, né, de populações em determinados lugares. Mas não é só isto, né? Então, esse percurso é longo, mas é durante esse percurso em que a gente tem que ter a oportunidade de aprender. E esse aprendizado tem que vir, sim, com respeito, com amor, vem junto com a condição moral como espírito, né? Não somente na parte de tecnologia, não somente na ciência, mas tem que caminhar juntos, né? Nós somos ciência, nós somos um conjunto de informações como espírito, conhecimento da parte científica e o conhecimento da parte moral, né? Então, se a gente buscar tudo isso na história, na ciência, na filosofia, na religião, vamos compreender essa lei da reprodução, que caminha junto com a lei do progresso também, né? E o progresso, sem um progresso organizado, sem um progresso respeitoso, não adianta ter uma reprodução sem um entendimento moral. Por isso que a importância dessa compreensão moral. Porque o que acontece, a gente já tem algumas experiências aqui no nosso planeta, que a natureza estava pedindo socorro. A gente observou aí nesse momento, esse momento que estamos vivendo sobre uma pandemia, a gente percebeu que a natureza, a gente deu um tempo para ela, a gente deixou ela respirar e a gente viu as diferenças aí grandes dentro da natureza. Então, olha só como isso reflete as nossas atitudes, que a lei do progresso tem que vir respeitando, a lei da reprodução também tem que vir respeitando. Então, são um conjunto aí de leis que nós que estamos experimentando, vivenciando e somos responsáveis por elas, tem que realmente compreender que não podemos aí fazendo por fazer sem entender quais são os nossos objetivos de estarmos aqui, né? E aí, a pergunta 689 dessa mesma lei, Kardec pergunta: os homens atuais são uma criação nova ou descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Pois bem, se a gente voltar ali e compreender como é que acontece esse processo evolutivo, nós nascemos como espírito simples e ignorante, vindo de todo um processo, né? De todo um processo de evolução, a gente percebe que chega um momento que a gente passa por vários estágios. E quando a gente fala em primitivo, é realmente primitivo, é aquilo em que a gente praticamente não consegue ainda utilizar o livre-arbítrio de forma compreensível. A gente acredita que hoje
infelizmente, alguns dos nossos irmãos, ou às vezes até a gente mesmo, não consegue aí respeitar esse livre-arbítrio para com os outros, né? Então a gente precisa compreender que essa questão primitiva são um processo que chegamos realmente sem, quase que instintivo, né? Quase que instintivo. Então a resposta, e eu vou dividir um pouquinho essas respostas, que é uma resposta um pouco maior, e eu queria alertar, assim, queria destacar essa e pra gente refletir. Então quando ele diz, né, os homens atuais são uma criação nova, ou é uma criação nova, são espíritos novos, ou ele vem descendente já de outros, né, de outros povos, de outras raças primitivas. E aí ele vem, são os mesmos espíritos que vieram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, se a gente olhar hoje, há milhares de anos atrás, como um espírito que a gente foi lá atrás e que agíamos primitivamente, a gente percebe que todas as melhoras, todas as condições de compreensão e aquilo que nos desperta, o que nos deixa realmente estarrecido diante de uma atitude desumano, vamos chamar assim, muito primitivo, a gente percebe que essa caminhada a gente aproveitou de alguma forma, alguma coisa. E a gente precisa continuar caminhando, precisa melhorar. E aí a gente percebe que alguns desses nossos irmãos, alguns desses espíritos estão aí agindo de forma primitiva, totalmente primitiva, sem nenhum entendimento do respeito para com o outro, né? Então, quando ele fala que pode ser espírito que vieram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe dessa perfeição. E aí tudo isso realmente para a nossa evolução. Experimentamos aí várias vivências, né? Experimentamos culturas, raça, religião, conhecimento científico, elevação moral. Nós começamos a experimentar em vários corpos diferentes. Por isso, quando a gente compreende isso, a gente começa a entender o porquê do preconceito, o porquê da diferença, o porquê dessas brigas de diferentes tipos inclusive de nacionalidade, de raça humana, né? Quando a gente vai falar aqui de raça, e quando Deus está falando de raça aqui, é a raça da humanidade, que somos únicos, né? Humanos, né? Vivenciando. Então, olha só a importância da gente compreender isso para poder respeitar o outro, né? E aí mais um trechinho dessa resposta, ele diz assim: outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão e descendendo da raça atual. Olha só, quando ele fala outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual. Então, o que ele quer dizer o quê, né? Que aqueles que viveram, nós que estamos aqui hoje, vamos imaginar nós aqui no plano terreno, que estamos todos nós aqui ouvindo. Viemos lá do nosso processo evolutivo, desde do instintivo, desde o primitivo, agindo de forma muito primitiva. Estamos aqui galgando, tentando aí se evoluir, ter as nossas ações, as nossas condições morais, se equilibrando com o científico aí, com o conhecimento. Então, nesse processo, quando a gente desencarna e tem uma nova oportunidade, quando ele diz que essa raça humana que pode substituir, são esses espíritos, são espíritos que já passaram por um processo de evolução e aproveitaram a oportunidade de melhorar. Então, se a gente aproveita essa oportunidade de melhorar, a nova oportunidade vem já numa condição com outro sentimento, deixando aquele lado instintivo, aquele lado primitivo para outro lugar, né? Por isso que aquela frase, na casa do meu pai tem muitas moradas, a gente sabe que algumas moradas já são para espíritos vivenciar ainda o seu lado primitivo, né? Então, essa oportunidade de substituir, vem já nessa frase a importância do processo do processo que o próprio planeta está passando, desse processo de evolução que o planeta caminha junto com a humanidade. Então, essa raça humana, que somos todos nós que estamos habitando o planeta Terra, sem distinção nenhuma, seja de que país, de que estado, seja de raça, seja se é homem, se é mulher,
se somos brancos, se somos negros. Não tem a raça humana, são todos filhos de Deus. A gente vai entender isso lá na lei da igualdade, né? E aí, completando mais um pedacinho do trecho da resposta para aquele, ele diz: os civilizados de hoje foram os seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Ele continua afirmando na frase, na resposta completa. Então, mais uma vez, provamos que precisamos aproveitar as oportunidades da nossa experiência aqui na Terra, porque talvez não sejamos mais aqui que tenhamos essas experiências, pode ser num momento, numa experiência de um planeta primitivo, como foi a Terra já há muitos anos, milhões de anos atrás, e que nós vivenciamos e viemos caminhando junto com a Terra. Então, olha só, olha a importância de a gente aproveitar. E quando a gente vê essa situação atual, assim, do jeito que está, com a natureza, falta de respeito com a natureza, com os animais, com os nossos irmãos, a gente percebe que a gente precisa melhorar e muito, precisa entender, compreender todas essas leis divinas que nos ajudam muito, muito, muito a fazer a nossa caminhada, né? Não dá para distinguir essa situação, não dá para separar. A gente tem que aprender a viver em sociedade, a gente tem que aprender a utilizar as leis em nosso favor para o nosso crescimento, a nossa evolução. E aí, quando compreendemos que somos espíritos em corpos diferentes, a gente consegue entender a falta de raciocínio, a falta de compreensão chega a ser quase que nula se a gente não entender que não importa o corpo que eu esteja hoje, não importa a experiência que eu estou vivendo, né? O espírito, a essência vai ser a mesma e eu vou ter corpos diferentes. Então, aquilo que eu julgo hoje no meu irmão de defeito, seja físico, seja intelectual, eu já posso ter vivenciado e até mesmo no próprio corpo, né? Hoje a gente está aí muito polarizado em fazer homem contra mulheres, brancos contra negros, héteros contra homossexuais, e há uma divisão assim que não é necessário, pois somos todos humanos da mesma raça humana. Então, se a gente imaginar que eu já poderia ter experimentado vários tipos de experiência e de corpos, eu fico imaginando que hoje o que eu critico no outro já fui, né? O que eu acho errado ou o que acho que não é certo. Então a gente precisa olhar para o outro, vendo, nos espelhando, né? E aí sim, voltamos lá a entender sobre os nossos atos, que diferencia. A diferença está nos nossos atos, se a gente quer melhorar, se a gente quer fazer o que é bom para o outro, ou que a gente quer fazer algo de mal para o outro. Mas em questão de composição, de corpo, né, de espírito, nós estamos aí na mesma oportunidade que Deus nos deu. E aí vem então, sabendo da lei da igualdade, a pergunta 803, ele fala assim, a pergunta, né? Todos os homens são iguais diante a Deus? E aí a resposta é sim, sim. Todos têm o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Então, quando eu listei aquelas 11 leis, ele não fez aquelas leis para a Heloísa, para a Joana, para a Maria, para o João. Ele fez para todos, independente de raça humana, independente de religião, ele fez a lei. Mas a religião tal não usa essas leis, mas a lei da natureza é lei. Você vai utilizar ou não, você vai usar ela para o seu benefício ou não. Mas ele não distinguiu ninguém, né? E aí vem assim, ó, a resposta, inclusive, essa é até uma colocação de Kardec, né? Trazendo ali o seu ponto de vista, explicando melhor ainda. Todos os homens são submissos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, sujeito às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, né? Nem mesmo no nascimento e nem pela morte. Todos são iguais diante a Deus. Então, se a gente entender toda essa clareza que a gente percebe, o nosso corpo, a nossa composição corporal, ela é do mesmo fluido vital da natureza.
que inclusive os animais também têm. Então nós nascemos com o mesmo. Agora, se a gente tem uma questão, Heloísa, mas eu nasci perfeita, mas tem um meu irmão que não nasceu. Aí são provas inclusive no nosso processo reencarnatório, nosso processo evolutivo, muitas vezes são escolhidos para que possamos aí até cumprir com as nossas obrigações aqui na Terra, porque é muito difícil, né? A gente ter a nota 10, sair daqui, começar a nascer e morrer com nota 10. A gente vai estar deslizando. Então, muitas vezes a gente precisa de alguma ajuda, e essa ajuda, às vezes, são obstáculos que faz a gente crescer. Então, nessas condições, e a gente percebeu agora, nesse momento em que nós estamos vivenciando, em que a dor, em que as aflições, elas vêm para qualquer pessoa, né? Sim, mas até a gente teve um texto aí circulando, mas o barco é diferente e a tempestade é a mesma. Sim, a gente sabe da situação. Quando a gente fala da lei da igualdade, nós não estamos falando dessa igualdade humana, terrena, né? Que alguém trabalha, que tem mais recurso financeiro que o outro, né? E por isso, quando há essas diferenças, é uma grande oportunidade de aplicar a lei da justiça, da caridade e do amor para aqueles que têm um pouco mais, que conseguiu através do seu trabalho, que é algo honesto, que é algo produtivo e que realmente tem um pouco a mais, olhar para o irmão que está do lado, numa prova diferente da minha, numa prova difícil, com mais dificuldade, é olhar e ajudar a praticar essa prova da lei do amor e da caridade, né? Então, olha só quantas oportunidades nós temos que não podemos desperdiçar. Então, todas elas são possíveis. A mesma coisa que esse irmão que está passando por uma dificuldade, ele poder também diminuir, às vezes, o seu orgulho, o seu sentimento e dizer, olha, eu posso aceitar, sim, a sua ajuda com muita gratidão. Então, são trocas de experiências que em outras condições eu posso estar lá, naquela condição daquele meu irmão que hoje ele está numa condição pior do que a minha, em questão material, né? E em outras experiências da matéria eu posso estar na mesma condição que ele. Então são trocas de experiências que a gente tem que aproveitar e não desperdiçar, né? Por isso, então, voltando para essa questão da lei da igualdade, que a gente percebe que somos feitos das mesmas condições, as leis estão aí para todos, mas devemos sim observar e aproveitar essas leis para o nosso processo evolutivo. Então, quando compreendemos tudo isso, nós precisamos, né, entender que cada ato desumano, que aí foge, quando a gente fala desumano, parece um ato primitivo lá, né? Parece um ato das primeiras experiências, nós como espírito, que aí a gente chama até de desumano, mas são experiências humanas, porque ele é humano, mas ele está ali fazendo uma péssima experiência, um ato bem primitivo. Então, quando a gente observa algum dos irmãos fazendo isso, a gente realmente tem que dizer, olha, essa experiência ali, a gente tem que aprender a não fazer a mesma, a gente tem que olhar e ter compaixão. Compaixão para aquela vítima que sofreu as consequências desse ato primitivo, né? E compaixão para que essa pessoa um dia aprenda a amar também, que ele vai ter que evoluir de alguma forma. Então a gente precisa entender isso, né? Mas não aceitar, não achar que isso é normal, que isso é legal, e também não podemos pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, estamos iguais, né? Muitas vezes a gente quer mostrar a nossa indignação com a mesma moeda, com o mesmo ato, com o mesmo fervor. E aí vem aquela frasezinha, né? Mostre, dê outra face. Quando alguém te agredir, dê a outra face. Não é para você ser agredida na outra face, mas para você dizer que existem outras formas de você fazer a justiça, de você aplicar o amor, de você dar exemplo. Então não podemos dar o exemplo com a mesma violência, com o mesmo ódio que foi aplicado naquele ato. Então, o que a gente sempre buscamos também entender que quando acontece qualquer episódio que faz
com que dá uma mexida na humanidade, que nos polariza a um ponto das energias saírem de uma forma que parece que tem que ser utilizada a mesma agressão. E aí a gente observa que o erro é do indivíduo. O indivíduo está errando, ele ainda está naqueles atos primitivos, ele não passou pelo processo de evolução moral. Às vezes tem tantos conhecimentos, mas não tem o seu moral no seu processo evolutivo. E a gente não pode classificar ali o coletivo. Se é uma determinada profissão, se é todos aqueles daquela profissão, eles são castigados da mesma forma. Nós estamos falando de pessoa, a evolução é individual. O que nós precisamos é um dos outros para que possamos caminhar. Mas a minha conta é entre eu e Deus. Eu que tenho que cumprir com as minhas obrigações, com meus débitos, com meus créditos. O máximo que a gente tem é os cúmplices, é aqueles que estão dentro da mesma energia, dentro do mesmo ato. Aí sim, cada um com a sua responsabilidade. Aí pode ser um coletivo praticando um ato, mas o que a gente percebe ali é que é o indivíduo em si. Então, para que possamos mudar uma sociedade, para que possamos mudar, seja começando com o nosso lar, com a nossa rua, com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso país, com o nosso planeta, precisamos começar com o indivíduo. A gente não muda uma sociedade como essa sociedade mudou. É indivíduo por indivíduo. E começamos conosco. Primeiro a gente. Começamos com a gente, para que a gente cobre do outro, até porque a gente não tem nem o direito de cobrar, a gente não tem nem como mudar o outro, porque se ele não quiser, a gente não consegue fazer nada. Não adianta, né? Se fosse assim, todos nós estaríamos anjos, porque o Evangelho está aí há muito tempo, tem muitos ensinamentos, muitos conhecimentos, e a gente ainda não mudou por completo. Então, não são só as palavras, não são só as palavras escritas ou faladas que vai mudar o outro. A gente precisa querer mudar. Então, essa mudança começa conosco, assim. Começa comigo primeiro, começa com o outro. Então, quando a gente percebe, aquela sociedade mudou o seu conceito, seus preconceitos, a sua forma de ver o outro, consegue distribuir mais amor. Então, há o respeito. Então, a mudança sempre será através do indivíduo. E aí você vê a resposta, aí você vê o resultado, que é o coletivo. Mas começamos um por um. Não existe mudamos o coletivo. Se fosse assim, né? Mudamos a profissão, mudamos aquele bairro, mudamos aquele país. E todo mundo mudou e se tornou os anjinhos. Não somos assim. Então, a mudança, sim, é sempre dentro de cada um de nós. Então, esse é o convite. Conhecendo as leis, tendo as leis aí como um grande alimento, um grande guia, tá aí, as obras estão aí para nos ajudar a passar por essa prova. Talvez não tiramos 10, né? Mas podemos tirar uma nota aí um pouquinho melhor para que na próxima a gente venha sabendo cada vez mais as nossas obrigações como espírito. E aí a gente consegue sair dos atos primitivos para o ato de amor, de caridade, de solidariedade, de respeito. Então, esse é o convite, que possamos sim crescer, evoluir, experimentar as leis divinas para ser aplicada para conosco e para com o outro. Esse é o convite dessa noite, que possamos realmente saber a importância dessas leis em nossas vidas e a importância do outro em nossas vidas. E que somos todos iguais perante a Deus, né? Não adianta enganar, não adianta camuflar, não adianta se revestir, não adianta. O que vai de encontro é a nossa alma, o nosso espírito. E nós pintamos a cor que nós queremos. Através dos nossos atos, das nossas ações, essa alma sairá do nosso corpo com a cor
que nós pintamos aqui na Terra. Então, que possamos ir com a melhor cor, com as cores do arco-íris, mas que saímos daqui melhor do que viemos. Então, para essa noite, vamos findar aí com agradecimento, com a gratidão de que Deus possa sempre nos ter a oportunidade de estarmos refletindo os seus ensinamentos, em que possamos também ter a oportunidade de sempre poder respeitar o nosso próximo, não perdendo nunca essa oportunidade. Então, Senhor, em forma de agradecimento, para findar essa palestra doutrinária do Centro Espírita Pérola de Luz, rogamos as tuas energias salutares para toda a nossa humanidade, a nossa raça humana, que somos todos iguais. Somos coloridos porque o arco-íris também é colorido, mas que tenhamos a nossa alma, a essência divina, e que todos possam saber um dia amar e respeitar uns aos outros, e que as enfermidades do corpo seja sarada assim, que o nosso espírito chegue na erraticidade, todos possam ser acalentados nas dores físicas e nas dores do espírito. Findamos esta noite com a gratidão no coração. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez de estarmos todos juntos. Beijo no coração.